Bom, boa noite, pessoal. Graça e paz, todos aqueles que estão nos assistindo. Esse programa está sendo passado à noite, nós estamos gravando numa tarde, por isso essa luz toda. Para nós é um prazer muito grande tê-los com a gente. Nós somos o Seminário Teológico Betel Brasileiro. Nós temos um programa do nosso CETEMIB, que é a nossa organização, né, das instituições teológicas, educacionais. Barreto Bezerra, que eu acredito que todos aqueles que nos acompanham, conhecem, sabem da sua história, do seu legado na educação teológica brasileira, como também na missiologia, há tantas décadas. E este programa, essa trajetória de programas que nós iremos apresentar a partir de hoje, tem como objetivo apresentar diversos nomes que contribuíram e contribuem bastante com a teologia, com a Igreja Nacional. Quando pensamos nesse programa, eu pensei numa frase muito famosa, que eu acredito que muitos aqui tenham ouvido, que é aquela que diz: somos anões sobre os ombros de gigantes. Essa frase famosa, atribuída a Bernardo de Chartres no século XII, ela ecoou ao longo da história do cristianismo, a ponto até mesmo de Isaac Newton, ali por volta do século XVII, parafrasear essa frase dizendo: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. E nós sabemos que a história do cristianismo, nós somos devedores aos nossos pais, às nossas mães, que trilharam passos, e se hoje nós estamos palmilhando nesses passos, é porque nós temos esses irmãos, essas irmãs tão preciosas, que têm abençoado bastante a nossa igreja brasileira. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Emanuel Ataíde, sou diretor do Seminário Teológico Betel Brasileiro em São Paulo, juntamente com a professora Maria Lopes, e estaremos agora começando a nossa conversa, né, o nosso bate-papo com a missionária Durvalina. Então, missionária Durvalina, seja bem-vinda, Deus abençoe, é um prazer tê-la conosco nesse momento. Para começar a nossa conversa, todos conhecemos a missionária Durvalina, missionária, professora, pregadora, mas eu gostaria que a gente conhecesse um pouquinho da missionária Durvalina. Quem é a missionária Durvalina? Onde nasceu? Como foi a sua infância, a sua adolescência? Então, missionária, por favor, fique à vontade. Boa noite, Emanuel. Boa noite a todos. Quero dizer que é uma grande alegria estar nesse bate-papo com o professor Emanuel. O CETEMIB, né, que é o Centro de Educação Teológica e Missiológica do Betel Brasileiro, está expondo, né, essas gravações e outras, né, que o professor Emanuel já fez, também está ali gravada no nosso portal. Então, se você quiser ver outras entrevistas, nosso portal Betel Brasileiro, CETEMIB, né? CETEMIB. Então, vamos nos edificar mutuamente, né? Obrigada, Emanuel, pelo convite e por essa disposição de estar contribuindo, né, para que possamos conhecer aqueles que fazem a história, né, da igreja, a história de missões, né, da educação teológica. Sei que você vai trazer muita gente boa aí, e eu me sinto privilegiada, né, de ter sido convidada para esse momento. Eu sou Durvalina Bezerra,
eu nasci num lar católico, sou filha de ex-frade franciscano, né? Meu pai tinha um desejo imenso de pregar. Ele sonhava pregando. E naquela época, no interior, aqui na Paraíba, a igreja evangélica era muito pequena, não tinha projeção nenhuma, e a igreja católica que dominava. E para uma família, né, ter um padre era uma coisa muito importante, né? Então, é, minha avó, né, meu avô encaminharam meu pai para o convento de São Francisco, né, e ele era ligado, né, à Irmandade de São Francisco. Né? Ele saiu de casa, né, foi viver, né, essa vida enclausurada, mas ele pensou que as coisas iam mudar, né? Que coisa, né? Essa sede de Deus, esse desejo de algo espiritual maior, experiências. Ele contava que aqui dentro dele era o mesmo, né? O mesmo. Mudou nome, era Frei Henrique, né? Meu pai se chama Nicodemos, né? Agora é Frei Henrique, mudou, né, a vestimenta, todo estilo de vida, mas dentro era o mesmo. Aí ele não ficou, ele não saiu por outro motivo, né? Alguns dizem, os que saem para casar. Não, meu pai saiu porque ele queria algo novo e ele não encontrou. E a sede de Deus continuou e ele ganhou uma Bíblia e ele se converteu. E ele levou toda a família, né, para o Evangelho. Louvado seja Deus, ele foi presbítero e tesoureiro da igreja congregacional aqui em Campina Grande por décadas. Então, graças a Deus, eu tive uma herança muito boa. Né? Meu pai, ele tinha todo prazer em saber que Deus me chamou para o ministério, né? Então, mas antes, né? Estou adiantando aí o ministério. Antes, meu pai se converteu, mas minha mãe não quis, não. Essa luta, naquela época, era uma coisa espúria, né? Ser crente, tinha tantas coisas desagradáveis, né? As pessoas do livro da capa preta, esses bodes, eram coisas assim. E aí meu pai permaneceu firme. E com 11 anos eu me converti. Então eu louvo a Deus, porque foi em tenra idade. Né? Primeiro, eu participei de uma EBF na igreja. Né? Quem foi fazer essa EBF? Né? A fundadora do Betel, né? Dona Ernestine, Dona Doris, as missionárias canadenses. Mas eu não me converti ali. Numa mensagem, né? No dia de Natal, lembro perfeitamente, o missionário Gerson Barbosa estava pregando, e no apelo eu atendi o chamado de Deus aos 11 anos. Aos 13, me batizei. Aos 15, fui chamada. Né? Recebi o chamado do Senhor num retiro de carnaval. Né? Na época de carnaval, a nossa igreja ia para uma fazenda chamada Fazenda Navio. E era muita gente ali. E era culto, um programa muito bom, muito abençoado. E eu lembro que eu atendi o apelo missionário, fui à frente, e eu pedi a Deus, Senhor, me dá uma confirmação desse chamado. E eu lembro que Deus falou comigo
o Elias jogando a capa no Eliseu. Eu entendi, né, com esse episódio, esse fato aí bíblico, que era Deus me chamando. Então, eu não duvidei do chamado, né? Falei com meus pais, mas fui para o seminário aos 18 anos. Então, saí para o Betel brasileiro, no momento, estava passando por essa mudança, né, por causa da renovação espiritual. Ele sai da UESA, né, a missão canadense, e se torna brasileiro na liderança de Dona Lídia, né, professora Lídia Almeida de Menezes. E aí eu cheguei no Betel, na primeira turma de Betel brasileiro. Olha que beleza, né? Que história bonita. Eu convivo com a missionária Durvalina já há alguns anos, mas eu não sabia dessa sua história familiar, né? Do pai que havia sido franciscano, aí conhece o evangelho, converte toda a família. Então, que bonito, né? Foi criada mesmo nesse legado familiar cristão. A senhora tem quantos irmãos, todos convertidos? Houve alguma resistência quando a senhora falou que iria para o seminário? Como foi isso no ambiente familiar? Olha, eu tinha 11 anos, mas eu tinha ainda 5 irmãos, não, desculpa, 4 irmãos depois de mim, né? Eu sou a terceira mais velha, a terceira. Então, quando meu pai foi nos levando para a igreja, né? E Deus foi salvando. Minha mãe, ela entregou-se a Cristo depois de 5 anos. Meu pai orando. Eu lembro de encontrar meu pai de joelhos, né? Orando. E eu sei que ele orava por toda a família. Então, minha mãe se converte, nós, ainda crianças, né? Fomos nos convertendo. Então, meus irmãos foram à igreja. Posso dizer assim, naquela época, né, como criança, até a adolescência, estavam indo à igreja. Mas, depois, né, de um certo tempo, né, eu creio que aqueles que iam à igreja, porque meu pai se converteu, a gente ia junto, mas eu acho que não houve uma conversão, né, Manuel? Às vezes a pessoa segue, né, os pais, mas não se converte, né? É uma ação do espírito. Então, eu tenho hoje 3 irmãos que não estão na igreja, né? São conhecedores da verdade, não dizem que são de outra religião, mas não vai à igreja, indiferentes com o evangelho, né? Infelizmente, temos orado para que Deus converta, né? Traga para o aprisco, mas esses 3 ainda não fizeram essa decisão. Mas a mensagem foi bem plantada. E olha que interessante, né? Que é bem atípico, geralmente é o contrário, né? As mulheres oram para a conversão dos seus maridos, mas no caso familiar da senhora foi o contrário, né? Foi o homem, o marido, o pai, que orou, investiu esse tempo, e aí teve a esposa convertida e alguns filhos, né? Também, Emanuel, meu pai, ele lembra que eu falei que na juventude ele sonhava pregando, ele tinha essa ânsia de pregar, por isso que ele foi para o convento, né, tal.
Aí, quando ele se converteu, ele queria pregar todo final de semana. E minha mãe se chateou, porque ela não tinha mais o marido final de semana. Ele começou. Deixa só abrir um parênteses aqui, lembrando de um amigo nosso, né? Ó, professor Vailate, um escolhido, viu? Um eleito. Meu pai, ele formou um grupo, os embaixadores do rei. Esse grupo só de homens, né? E aí, meu irmão, era. Não chamava campanha, não, né? Mas era evangelismo nos bairros, e ia para as cidades vizinhas, e ele viajava, ele foi a Patos, né? Patos é uma grande cidade aqui na Paraíba, e meu pai contava que o Frei Damião perseguiu muito, porque o grupo, para chamar a atenção, né, dos ouvintes, aí dizia, vai falar o ex-frade franciscano, que se converteu. Aí era perseguição, era pedrada, e impediam, né, do carro chegar, botaram tronco de árvores. Então, houve naquela época, era perseguição. Mas meu pai, muito resoluto, muito. E Deus deu a ele o dom da palavra, ele pregava muito e ensinava na igreja, na escola dominical. Ele foi, assim, muito querido, né, na igreja congregacional. Esse domingo eu fui pregar na igreja congregacional do Calvário, né, em Campina Grande. Essa igreja saiu da primeira, né? Nós éramos da central, chamava até hoje, né? A catedral, a central. Nós éramos de lá. Quando eu vim para o Betel, houve uma divisão e meu pai saiu para o Calvário. E eu achei tão bonito, assim, depoimentos, né, de pessoas, olha, seu pai era um grande pregador, seu pai era um bom professor. Essas pessoas ainda vieram, né, lembrar, assim, falando comigo, né, das lembranças do meu pai. O pastor Bosco, ele sempre respeitou muito, né, porque meu pai era um pregador profundo na palavra, né? Glória a Deus por isso. E Que foi beleza, por né? isso também que minha mãe se chateou. A santa chateação, mas depois ela acabou reconhecendo. E como foi a aceitação familiar dos pais, dos irmãos, quando a senhora falou assim, Assim, vou para o seminário? olha, a minha mãe, ela aceitou o evangelho, mas ela não tinha, né, aquela percepção, né, de missões, né, de ministério. Então, ela dizia assim, mas você já vive trabalhando na igreja, né? Porque eu me engajei mesmo, eu fazia parte das Filhas da Luz, né? Eu evangelizava com a missionária Ruth, que era a missionária da igreja nesse tempo. Eu estava engajada com os jovens, até pregava nos cultos de jovens, então eu era muito engajada. E aí ela achava que não precisava mais, né? Você já está trabalhando. Mas meu pai, ele apoiou, assim, com muita alegria. Ele entendeu, né, o chamado. E não houve resistência. Assim, da parte de minha mãe, não houve uma resistência, houve essas indagações, né, achando que não precisava daquilo tudo, né, ter que sair de casa, né, ter que morar no internato. E aí eu fui
mostrando que era isso, né, que Deus estava querendo de mim. E ela cedeu, entendeu, foi me levar no Betel, né, preparou o enxoval. Graças a Deus, eu iniciei, né, ali o meu chamado para a obra missionária. Então, a senhora fez parte da primeira turma, né, da nacionalização do Betel, quando ele se tornou Betel brasileiro. Primeira turma. E isso nós estamos ali, meados da década de 60. Não, já era 69. Já em 69. 69. Então, agora, em dezembro, agora, aliás, 23 de novembro, eu vou completar 50 anos de ministério, que são 50 anos de formada. Uhum. Né? Eu me formei em 71. Né? Naquela época, só tinha 3 anos de curso. Né? Depois, o Betel abriu, né, o bacharel, que agora é graduação. Né? Eu me voltei, quando eu voltei, eu fiz as matérias, né, da graduação, mas a primeira turma eram 3 anos o curso ministerial, né? Então, eu conto 50 anos de ministério, porque na noite da formatura, meu pai e minha mãe vieram de Campina Grande para a festa de formatura. E eu não voltei com eles para casa, porque eu já era seminarista da Igreja Batista em Recife, pastor Rosivaldo de Araújo. Eu trabalhava na igreja, todo final de semana eu pegava o ônibus e ia para Recife. Na segunda, voltava. E o pastor me deu muita liberdade de trabalho, eu já estava com programas de Natal, com a juventude, já tinha tanta programação para o final do ano, eu não podia voltar para casa, né? Aí eu já fui para o campo. Né? Então, eu conto mesmo meus anos de ministério no dia da minha formatura. Quando se formou, já começou o trajeto, né? Antes de falarmos desse período ministerial, como foi o período da senhora no seminário? Esses 3 anos de internato, nos estudos, como foi? Olha, a primeira turma, né, que eu fui da primeira turma, Dona Lídia assumiu, né, a direção do seminário, mas naquele ano ela era ainda da Secretaria de Educação do Estado. Né? Dona Lídia trabalhou na Secretaria de Educação de Base do Estado. Esse movimento, né, em parceria, né, com o governo dos Estados Unidos, e na época chamava Mobral, né, para trabalhar com a alfabetização de adultos. Né? Dona Lídia, ela foi cidadã pessoense, né, pelo trabalho que ela desenvolveu na educação de base, assim chamava, educação de base, educação de adultos. E ela alfabetizou mais de 200 mil paraibanos. Então, ela teve essa honra, né, de ser condecorada, cidadã pessoense. Então, ela trabalhava, né, no Palácio do Governo. E Dona Ernestine, que foi a fundadora do Betel, ela continuou. Isso é uma honra que a gente tem que dar a Dona Ernestine, né? Uma canadense se submeter à liderança, né, da brasileira. Quando a UESA fechou o Betel, ela ficou junto com Dona Lídia, ela e Dona Doris. Então,
Dona Ernestine era diretora do internato, né? Dona Lídia, diretora do seminário geral, né? E Dona Ernestine era diretora do internato. Então, aquele sistema de formação, né, era o modelo que ela trouxe, né, do seminário onde ela estudou no Canadá, e ela trouxe para o Brasil. E o Dona Lídia, a gente tem que dar honra, né? Dona Lídia, ela conservou esse sistema de formação. Então, o internato é um ambiente próprio para isso, né? Está ali 24 horas por dia, convivência. Então, tinha as aulas, né? Pela manhã, à noite e à tarde tem banca de estudo, isso todo o tempo programado, desde 5 da manhã. A gente acordava 5 da manhã para orar. Era bem cedo, né? Pelo menos eu achava. É bom que quem esteja nos ouvindo, viu? Se tiver algum seminarista aí achando que tá difícil e tal, olha aqui, ó. Olha como era antigamente. 5 horas da manhã para orar. E depois da oração, a gente tinha um momento de meditação. A gente ia meditar, o a sós com Deus, né? Depois tinha café e a limpeza, né? Toda a parte, né, de serviço doméstico era feito pelos alunos, como hoje também. Olha, Emanuel, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que nosso internato está sendo revitalizado, louvado seja Deus. Amém, Né? glória a Deus. Nós estamos hoje com 21 alunos, nós estávamos, não tinha nem 10, né? Em 2019, quando eu cheguei. Então, glória a Deus, né? Quando eu cheguei de volta, né? Está havendo, assim, um mover do Espírito. Então, a rotina é a mesma, né? De meditação, Missionária, trabalho. mas vale a pena para quem está nos assistindo, você que tem um chamado vocacional e quer mesmo se dedicar exclusivamente na formação, você pastor que quer enviar alguém da sua igreja local, entre em contato com o Betel Brasileiro. Temos o internato, a missionária Késia, está fazendo um trabalho maravilhoso com o seu esposo, o pastor Rui. Então, entre em contato com a gente, que aí continuamos na formação também no internato. Sim. E uma coisa linda, ontem eu estava ouvindo um rapaz, ele passou para medicina e passou para letras, vestibular. Medicina e letras. E Deus disse para ele que não era tempo, era tempo dele ir para o internato. Você acredita nisso? Chegou este ano, está lá se submetendo a todo essa disciplina de internato. Outro moço de Campina Grande, esse é de Recife, o de Campina Grande tinha feito vestibular para direito, passou, e Deus não enviou e convenceu, né, que ele teria que vir para o Betel, para o internato. Então, nós temos, assim, maioria, viu, dos alunos que estão vindo com essa experiência de passar no Enem e sair, para vir para o Betel. É uma graça muito grande, né? E, de fato, Deus tem abençoado. Nós temos 3 alunos do Paraguai, né? Temos uma menina do Peru e está chegando pela primeira vez, né, da Guiné Francesa. Né? Vai vir alguém e
um casal da França, olha só, né? Diz que o consulado falou assim: eu nunca vi um caso desse, né? De estar dando o visto para uma família da França que vem estudar na Paraíba. Isso é obra de Deus, né? Obra de Deus. Esse casal está aí e vai vir uma jovem, né? Solteira, já está matriculada, tudo certinho. É Deus agindo, né? Eu creio muito no estudo interno, né? Por causa da intensidade, né? O tempo, né? Então, a minha vida no internato, eu lembro com muita alegria de ter sido trabalhada por Deus. Eu era muito tímida, não tinha saído de casa, nem um dia dormido fora de casa. E agora você sair, conviver com pessoas de outros estados, né? Então, eu era muito tímida. E Deus foi tratando essa timidez, né? Foi tratando as minhas limitações. Eu também achava que eu não tinha eloquência para pregar, que eu não era. Como é que eu vou pregar? Tinha aquelas dificuldades de achar que eu poderia, né? Às vezes a pessoa vai para o seminário e fica assim, né? Achando que não vai dar conta. Mas como a gente sabe que é Deus quem escolhe, quem capacita, né? Então, a minha influência muito forte que eu recebi, a influência muito forte, foi da dona Ernestine na minha formação, né? E no apego à palavra. Ela era uma mulher que tinha uma profundidade bíblica muito grande. Então, nas aulas de análises bíblicas, essas análises enchiam meu coração, e era tanta riqueza, Dona Ernestine trazia muita riqueza, ela traduzia do inglês, né, as nossas, os livros, né, que a gente estava estudando, então tinha muita riqueza. E eu me identifiquei tanto com Dona Ernestine e com a matéria de análise bíblica, que quando ela começou, né, a ficar com a mente enfraquecida, ela teve arteriosclerose, né, Alzheimer, que chama hoje, né? Ela teve, assim, dificuldade, estava começando a esquecer, e aí Dona Lídia foi me chamar, né, para que eu pudesse vir e assumir as cadeiras de Dona Ernestine, porque houve uma identificação muito grande da minha vida com ela, como aluna, né? A gente, além de ter, né, dela ser minha professora, era assim como uma mãe, eu me apeguei muito a ela, e as alunas até começaram a brincar comigo, né? Dentro de internato tem muito isso, né? Começaram a me chamar de Duvalina Horn, né? Porque eu ia substituir Ernestine Horn. E é interessante que aconteceu, né? Foi um privilégio muito grande, eu reconheço, substituir a minha mestra, tão capaz, uma missionária de uma vida exemplar, como Dona Ernestine. Isso confirma ainda mais a proposta desse programa, né? Que é o legado dos nossos mestres, aqueles que nos ensinaram, que caminharam mesmo com a gente os que estão vindo depois vão trilhando e palmilhando esses passos, né? Então depois que a missionária, a senhora acabou o seu curso, voltou, foi para a Igreja Batista em Recife, como foi o pós-formatura, o início ministerial? Eu, então, trabalhei em Recife, né, por 4 anos. E, nesse tempo, em Recife,
eu trabalhava com a Igreja Batista, mas eu também cooperei com um trabalho que o Betel abriu. Não era igreja, não, era um lugar, um escritório, né, para reunião de oração, para atender pessoas. Então, eu trabalhei ali e entendi a necessidade, antes mesmo, né, de pensar e ensinar, eu entendi que Deus tinha me dado o dom da palavra, do ensino. Aí eu fui fazer vestibular, não, eu preciso me preparar melhor, né? Então, eu me... Primeiro ano, deixa eu te dar esse detalhe, que eu gosto de lembrar assim. Primeiro ano, em Recife, eu disse, eu vou fazer a faculdade Batista no curso de música, porque eu gosto muito, muito de música sacra e piano. E a minha professora, no Betel, que ela vinha ensaiar coral conosco, Olga Ribeiro, ela era professora da Faculdade Batista. Era o melhor curso de música do Brasil, naquela época. Era o melhor. Aí eu digo, eu estou em Recife, eu vou fazer piano e canto. E fui. Só Aí uma eu, pergunta, a senhora sabe tocar piano? não, eu não peguei a concluir o curso, não, né? Eu tocava algumas coisas, né? Aí, eu empolgada, né, com esse curso, porque eu achava o máximo, né? E a minha professora dizia que eu tinha uma voz muito boa, e minha voz era lírica, e eu estava animadinha. Mas Deus foi muito incisivo comigo. Eu entendi Deus falar assim, ou o ministério de música, ou o ministério da palavra. Aí eu digo, tá bom, então eu vou para a palavra. Por quê? Eu sabia que eu tinha o dom do ensino, né? Eu sabia que Deus tinha me dado, que Deus tinha me dado no Betel. Aí eu larguei, né, a faculdade de música e me dediquei fui fazer pedagogia. Né? Aí eu digo assim para as pessoas, às vezes a gente pensa que o ministério é aquilo que a gente tem desejo de fazer. Mas a soberania divina, ele já traça os nossos passos, né? Então, eu digo, meu Deus, o que era Durvalina na década de 80, de 70 para cá? O que era Durvalina dentro da igreja? Apenas uma musicista e canto lírico, isso não existe mais dentro das igrejas. Então, Deus sabia, né, que eu ia ser muito mais útil no Ministério da Palavra, do ensino. Por isso que eu fui fazer pedagogia. Depois de 4 anos em Recife, foi quando Dona Lídia me convidou para voltar para assumir as cadeiras de Dona Ernestine. Aí eu volto para João Pessoa, com temor e tremor, não é? Tem muitos detalhes, né? Porque são muitos anos de ministério, mas, resumindo, né? Depois de 15 anos ensinando aqui em João Pessoa, e também, quando eu terminei pedagogia, eu assumi a coordenação do ensino e estava engajada, né, no ensino. Foi na década de 90 que, aliás, em 91, março de 91, eu recebi o convite para ir para São Paulo, porque o seminário do Betel, em São Paulo,
estava precisando de um reforço. Ele tinha 3 anos, o seminário tinha 3 anos, né? E o pastor Flávio, que foi a pessoa que Deus usou para trazer Betel para São Paulo, ele disse à dona Lídia, eu quero que você me envie do Valina, porque aqui no Betel, aqui não tem cara de Betel, não. Então, março de 91, eu fui para São Paulo e passei, né, 28 anos, né, contando de março até 2018. 2018 eu fiquei aí, né, trabalhando com o seminário, um tempo muito abençoado, e eu louvo a Deus porque Deus me deu a graça, né, de sair deixando o seminário em boas mãos. Foi uma graça, porque a continuidade de uma obra, ela precisa ser pensada, né? Depois de 28 anos, tem um legado, né? Tem um trabalho realizado, e eu orei muito para Deus me dirigir e para fazer uma transição. Eu não podia sair de uma hora para outra. Então, o ano de 2018 foi o ano da transição. Aos poucos, eu fui, né, orando, trazendo uma pessoa, pensei em outra, mas Deus me deu convicção, né, que Ele estava dirigindo para que eu pudesse entregar para você, pastor Emanuel, doutor Emanuel, e a doutora Marium, todos dois ex-alunos, catedráticos, né, inteligentes e, além de tudo, piedosos, que conhecem os valores da casa e está dando continuidade, né, à obra. E eu me alegro muito de ver o Betel em São Paulo cumprindo seu papel e se estendendo, né? Agora com a pós-graduação. Então, eu louvo a Deus por isso. Amém. Graças a Deus. Para aqueles que estão nos assistindo, né? A missionária falou do lado de lá, agora falando do lado de cá. Ela, quando entrou em contato comigo, a Mariu, e de fato para nós foi uma honra muito grande, como também um medo, né? Um desafio muito grande diante de nós, e Deus foi conduzindo o processo, né? E eu já até usei isso como exemplo, essa fase da transição, que às vezes a gente que conhece tantos ministérios, tantas igrejas, às vezes esses ministérios são tão profícuos, tão abençoadores e tão abençoados, mas peca justamente nessa fase de mudança, de sair para entrar o próximo, né? Eu já presenciei muitas más transições. E a transição feita com a missionária do Valina foi, eu classifico como uma transição modelar, sabe? Ela caminhou com a gente, comigo e a Mariu. Eu me lembro, e agora falando para vocês que estão nos ouvindo, que o primeiro dia que eu fui ao Betel São Paulo, agora na função de diretor, e sentei na cadeira da missionária do Valina, a missionária do Valina não tinha ido embora, ela estava aqui, ela sentou na outra sala, na mesa da secretaria, e aí, falando agora, para mim, missionária, foi uma honra muito grande, como também um grande constrangimento, viu? Sentar ali naquela cadeira, sabendo que a senhora estava na sala do lado, na cadeira da secretaria, né? Então, isso foi muito, muito didático para mim, e o meu desejo, o meu sonho é que eu sou pastor de igreja local, hoje no Betel Brasileiro São Paulo, na direção, junto com a professora Mariu, e quando chegar a minha fase das transições,
que eu tenha sabedoria e saiba fazer uma boa transição, sabe? E eu acredito que nesse processo aqui de São Paulo, nesses 28 anos, né, a missionária que trabalhou nessa frente da casa, das aulas, da expansão do Betel brasileiro em São Paulo, também foi aquela que fez esse processo da transição, né, de uma forma muito bonita. Bom, missionária, é claro que resumir a sua vida, a sua história, o seu legado em uma hora é um crime, porque é muita coisa, muitas experiências, muitos exemplos, mas a gente tem o nosso tempo, né? Quem sabe futuramente uma nova oportunidade, uma nova fala. Eu gostaria de pedir à senhora o que a senhora diria para os novos, tanto aqueles que estão pensando, sabe, que são vocacionados, mas estão relutando, aquela crise, aquela luta que todos nós passamos, aqueles que estão no caminho já se preparando, se treinando, e aqueles que acabaram, estão começando, trilhando o processo do início do ministério. O que a senhora diria para nós? Fica à vontade. Tá bem. Antes, eu queria só dizer assim, que no meu retorno, né, quando eu voltei, eu tinha consciência, né, que Deus não me deu direção, né, para assumir a presidência da instituição. Né? Houve convites, né? Pastor Edmundo estava terminando o seu mandato de 8 anos, não podendo mais se eleger, e ele veio falar comigo, Duvalina, você ora, você diz que não, mas você precisa orar. E eu digo, olha, não é esse o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero continuar trabalhando na educação teológica. E essa coordenação dos seminários, né, que hoje a gente chama, né, uma nova nomenclatura, porque foi feita uma nova configuração da instituição. Nós temos o CETEMIB, que é o Centro de Educação Teológica, Missiológica Betel Brasileiro, era a coordenação de ensino, que eu já trabalhava há 18 anos, né, com os seminários. Então, era isso que eu sei que Deus queria que eu continuasse, e eu estou aqui continuando. Né? Só que foi uma coincidência quando a Eva chegou, a nova presidente, né, missionária Eva Rego, ela fez a mudança na direção e eu ainda dirigi por 1 ano o seminário aqui em João Pessoa. Né? Mas eu sabia que não era o propósito de Deus, né, que estava esperando a Késia. Quando a Késia chegou, eu entreguei, eu digo, não será mais, né, a minha função de diretora do seminário, eu vou continuar trabalhando como diretora do seminário, para olhar os 16, né, nós temos 16 extensões, é muito trabalho, né? Dentre essas extensões em várias cidades, nós temos o EAD também, nós temos pós-graduação. Então, o meu trabalho ainda é muito intenso nessa área do ensino que eu sei, né, que foi o senhor quem me colocou. Então, o que eu diria, tanto para quem começa, como para quem já está um pouquinho, né, na caminhada, ou até mais no final, né? Eu já estou nesse final aí, né? Já estou com 50 anos de ministério, então. Está apenas começando. Como diria o nosso querido pastor e professor Ziel Machado, Duracell Lina, ainda tem muito. Só a graça mesmo. Então, o que eu diria, gente, a primeira coisa é a consciência da vontade soberana de Deus. Para mim, o fundamento
fundamento da vida cristã e ministerial, claro, é essa consciência da vontade soberana de Deus. Porque, olhe, convites para você fazer outras coisas, como eu falei agora, né? Por que não a presidência da instituição? Né? As pessoas achando que eu deveria aceitar. E, humanamente falando, por que não aceitar? Quem mais tinha história na casa, né? Aliás, quem mais tem história na casa. Mas o que eu quero mostrar para você é a convicção para a finalidade do ministério. Qual é mesmo o objetivo de Deus ao me chamar? Qual é a essência do meu ministério? Isso é muito bom estar bem claro. Porque aí eu posso dizer não com muita tranquilidade. Eu posso me submeter a presidente, né, com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu sou consciente do meu papel, do meu lugar no reino de Deus. Eu sei o meu papel na instituição. Eu não preciso de títulos, de cargos, de ofícios, né, de lugares proeminentes. Não, eu sou consciente. Outra coisa, essa consciência nos guarda, meu querido irmão, né, da gente estar à procura de realizações pessoais. Ah, Duvalina, mas a gente não pode se realizar como pastor e como um profissional, né, um professor, um advogado, um missionário médico. Claro, claro, claro. Porém, qual é a essência do teu chamado? Aí é que está essa consciência de que você pode fazer outras coisas, ter outras atividades. Mas para que finalidade Deus lhe chamou? Eu vejo isso como um ponto fundamental. Porque aí você vai se sentir perfeitamente realizado. A gente pode exercer diferentes cargos e ofícios. Por exemplo, aí em São Paulo, Deus me deu oportunidades diversas. Eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com tantas lideranças. Eu fui presidente das agências, né, da MTB, Associação das Agências Missionárias, a primeira e a única mulher até hoje. Eu fui presidente da Associação de Professores de Missões do Brasil, hoje chama-se DEMI. Fui 2 vezes presidente e fui 2 vezes secretária, trabalhando com aos líderes, né, de missões do Brasil. Eu trabalhei, ainda hoje faço parte, né, como coordenadora do movimento de mulheres, a TIRSA, Movimento Internacional de Mulheres. Mulheres em Ministério, sou conselheira até hoje. E professora visitante de vários centros de treinamento missionário. Teve um ano que, ao fazer meu relatório, eu faço meu relatório anual, só para mim mesmo, para louvar a Deus pelo que eu consegui realizar. Eu tinha visitado 8 centros de treinamento missionário. Naquele ano, gente viajando, atendendo conferências. Porém, o meu ponto de apoio era o seminário. Eu nunca deixei, eu louvo a Deus por isso, porque foi uma graça também física, não é, pastor? Uma resistência que Deus me deu. Eu nunca deixei o seminário em falta. Ah, Duvalina viajou final de semana para uma conferência, por isso que não está na segunda-feira no seminário.
De jeito nenhum. Quantas vezes eu arrastava a mala do aeroporto até o Betel e ficava lá até 10 horas da noite. Porque as aulas... E muitos que estão nos assistindo somos testemunhas disso. Vi muitas vezes. Então, o que eu estou dizendo, Deus pode colocar muitas tarefas nas nossas mãos, né? Ele pode nos dar várias frentes de trabalho, mas eu tenho que estar consciente da especificidade do meu ministério. Meu ministério específico é com a educação teológica. E é aí que eu tenho que dar conta. Não é verdade? Não quer dizer que eu não vou dar conta dos outros, né? Mas é o primordial. Primordial. Então, eu acho que essa consciência, ela tem que ser desenvolvida. Porque, meu querido, você que está iniciando, desejando ir para o seminário, essa consciência, ela não vem de uma vez. Agora, o andar com Deus vai te dando, né? As sinalizações do caminho. Preste atenção. Eu gosto muito de pensar nas sinalizações, porque Deus não é quem guia a gente. A gente sabe que o Espírito Santo é quem guia. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, como eu percebo o guiar do Espírito? Nas sinalizações. Deus vai confirmando, não é? As pessoas vêm e confirmam. Às vezes, uma palavra, né, de alguém, né, uma oportunidade, né, uma percepção do contexto. Deus vai sinalizando o caminho. E aí a gente se firma, não é para isso que eu vim ao mundo, né? Para isso que Deus me escolheu, é isso que eu tenho que fazer. É esse legado que eu tenho que deixar. Agora, meu querido, outra coisa que eu não posso deixar de lhe dizer é que a gente tem que ter consciência de que a produção do ministério é o exercício do dom. Não tem outro caminho. Não é a titulação, né? Ontem eu falei no seminário do Betel em Campina Grande, e eu falei isso. Não é, meu querido, a titulação. Terminou o curso de teologia, então eu vou ser pregador, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário. Não. O que vai fazer você exercer seu ministério é o exercício do dom. O que é ministério? É serviço. Então, Deus te chamou para servir. E você vai servir com que instrumento? É o dom. É o dom. Uma coisa que eu falo nas minhas aulas de espiritualidade. A pessoa tem que descobrir o dom. Porque se você não tem consciência do seu dom, você pode fazer muitas coisas, mas não produzir o quanto você poderia produzir, porque você está fora do dom, não está usando o dom. Percebe isso? É o dom que frutifica. É ensino, então, dom do ensino. Então, eu sou consciente do meu dom. Agora, posso fazer outras coisas. Não é? Eu trabalho com intercessão missionária, falo muito em congressos sobre missões, mas o meu dom é ensino. Aí, nessa consciência do chamado e o exercício do dom, Deus vai frutificando a obra. E você vai produzir, não apenas cumprir papel, não apenas ter ofícios. É essa outra questão que eu queria que os vocacionados entendessem também. Às vezes a gente pode estar no ministério há muito tempo, cumprindo ofício. Não.
Nós estamos no ministério para servir com a capacitação que Deus dá. Qual é a capacitação? Os dons. Agora, infelizmente, a gente trabalha muito pouco, né, os dons espirituais. E nas igrejas pentecostais, é muito fácil a gente pensar, quando pensar em dom, pensa em língua, profecia, né, expulsar demônio. Meu Deus, tem mais de 30 dons na Bíblia. John Stott, né? Não é qualquer pessoa, é John Stott, ele fala de dons que não estão elencados ali, em Coríntios, em Romanos, né? Mas tem vários dons elencados, Efésios, Romanos, Coríntios, Pedro, e outros que não estão, né? Mas que são dons do Espírito, por exemplo, o dom de intercessão. Você não encontra lá dom da intercessão. Mas você encontra em Zacarias, Deus dizendo que derramaria o espírito de intercessão. E tem pessoas que usam esse dom. Então, é essa preocupação, né, que eu tenho, que eu queria deixar para você. Descubra, né, o dom. Você pode ter vários dons associados ao dom principal. Por exemplo, meu dom é ensino. Mas quando Dona Lídia veio me chamar para eu ir voltar para ensinar no seminário, eu pedi 3 dons. Eu disse, eu não posso ir, senhor. Se o senhor não me der, e eu coloquei na minha Bíblia, um triângulozinho, sabedoria, conhecimento e discernimento espiritual. E eu orei, né? Eu fiquei 1 ano ainda em Recife para poder voltar, e eu orei todo dia. Esses dons, se o senhor não me der, eu não posso dizer que eu vou aceitar, não. A responsabilidade é muito grande, né? De falar o que o texto diz. Eu não tinha outro curso, eu não tinha uma especialização. Então, eu lembro a você isso. E para finalizar, né, Emanuel, já estou me delongando, né? Fique à vontade. Eu queria lembrar, assim, para quem já está mais tempo, né, já está servindo, frutificando no uso do seu dom, a palavra que eu queria deixar para você. Quando a gente ia ler aquele livro Etapas na Vida de um Líder, né, infelizmente ele estava... Infelizmente, não estava mais editado, não sei se voltou. Ele é maravilhoso, esse livro de Robert Clinton. Então, ele fala que a gente chega numa idade que ele chama na etapa, né, de celebração. Celebração. Então, para quem está já há mais tempo no ministério, eu gostaria de lembrar para você que nessa etapa de celebração, a gente não deixa de servir. Eu acho que a gente é consciente, né, que mesmo aposentado, né, como eu já estou aposentada, mas sou voluntária, estou servindo. A gente quer servir até a morte, né? Mas esse tempo de celebração é um tempo em que as coisas fluem, né? Com muito mais espontaneidade, né? Por quê? Porque a vivência com Deus e com a palavra, ela é tão natural, né? Tão natural, você não precisa estar procurando o que fazer, como fazer. As coisas vão fluindo com muita naturalidade, né? E a gente vai continuando servindo naquilo que Deus nos dá para fazer, lembrando, querido irmão, que o chamado vocacional
não tem volta, não tem volta. Segundo, esse chamado que não tem volta, está dizendo que ele é até a morte. É até a morte. Agora eu coloquei segundo, porque caminhando para o fim, a gente caminha com aquela consciência de dever cumprido, como Paulo deixa bem claro lá na carta a Timóteo, não é? Combati o bom combate, concluir a carreira. Temos que ter essa consciência. Eu quero concluir a carreira que o Senhor me deu, me confiou, o ministério que Ele me confiou. Né? Concluí e guardei a fé. Né? Essa, eu acredito que é essa a meta, né, de cada um dos vocacionados. Queremos cumprir a missão que Deus nos deu com fidelidade e com consciência de dever cumprido. Alegrando-se com o galardão. A gente não trabalha para ser galardoado. A gente trabalha como expressão de amor e gratidão. Mas o Divino Mestre diz, e o apóstolo São Paulo confessou isso, a coroa da justiça me está guardada. Sim. Receber do Pai. O bem-vindo. Então, é o galardão. Basta isso, né? O bem-vindo do Pai. O galardão que a gente quer receber no dia final. Que Deus nos ajude na caminhada. É privilégio ser vocacionado. É privilégio cumprir a missão de Deus no âmbito que Ele nos colocou para cumpri-la. Obrigada, Emanuel, por esse tempo. Deus abençoe você e abençoe todos os nossos ouvintes. Amém, amém, amém. Então, como um que faz parte da família Betel Brasileiro, como um cristão, membro da Igreja Evangélica no Brasil, nós queremos agradecer muito a senhora por toda essa dedicação, esse zelo, essa educação que formou e ainda forma tantos na obra vocacional. Que Deus continue abençoando a senhora, usando para a glória dele, alongando cada vez mais as tendas e sendo sempre essa bênção que a senhora é. Muito obrigado. Receba nossa gratidão. Em nome de todos que estão aqui nos assistindo, creio que, como o programa é gravado, né, se fosse ao vivo, estava tendo uma enxurrada de perguntas, de agradecimentos, mas eu sei do carinho que a Igreja Brasileira tem pela senhora, e muito obrigado, nos sentimos honrados. Obrigado, missionária. Aqueles que estão nos assistindo, Deus abençoe, e aí nos vemos num outro programa. Já temos um contato que é também assim da leva, né, da missionária Durvalina, que é a nossa querida Bárbara Burns. Também é uma paraibana de coração, né? Está ali, quase vizinhas, e confirmei com ela, e ela estará também conosco, conversando. Estamos vendo outros nomes de irmãos e irmãs preciosos que têm nos ensinado, nos instruído e sendo fiel ao chamado que Deus concedeu a cada um. Então, estejam conosco e Deus nos abençoe. Um forte abraço. Amém.